E aqui, na bancada do Jornal da Manhã, eu estou com ele, o Tenente Coronel. Tenente Coronel, bom dia. Eu vou dar um bom dia pro senhor e eu vou tirar uma dúvida agora, que eu acho que é dúvida da maioria da imprensa, porque eu não vejo a imprensa falar o sobrenome do Tenente Coronel. Chama sempre de Celso. Como que é o seu... Como é que pronuncia primeiramente o seu sobrenome? Bom dia, William. Bom dia a todos. É Mlynarski. Não vou conseguir falar. Mlynarski. Não tem problema. Mlynarski. Tenente Coronel Celso Júnior, pronto. Aprendi com 15 anos, você me falou o nome. Tenente Coronel, bom dia. Bom dia. Tenente, está acontecendo desde a manhã de ontem, desde a madrugada, na verdade, a gente já conseguiu acompanhar que é uma forma mais ostensiva. Vamos dizer assim, é uma operação, mas os trabalhos são contínuos aqui na região central de Joinville. Mas a gente percebeu já desde a noite de quarta-feira, principalmente a presença da cavalaria, mais viaturas aqui no centro de Joinville, e foi dado então durante a madrugada de quarta para quinta e no decorrer de ontem e hoje também uma operação aqui no centro de Joinville. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho o porquê que está acontecendo essa operação, por que foi deflagrada essa operação no centro de Joinville. Bom, na verdade, William, a gente fala de uma operação no centro de Joinville, mas os trabalhos na área central de Joinville sempre foram intensificados. Por que foram intensificados? Porque Joinville, embora tenha um centro difuso, ele tenha um centro pulverizado dentro da cidade, querendo ou não, é uma área central, é uma área com grande concentração de pessoas de todas as regiões. E normalmente, o que é interessante deixar bem claro, por ser uma área central, é notória aí a presença da questão do consumo de entorpecente e do tráfico de drogas. Aí é comum em vários municípios. A área central, somente o bairro central, em 2021, foi responsável por 40% das prisões de tráfico de drogas da Polícia Militar. Então, 40% das prisões que os policiais militares fizeram de tráfico de drogas foram somente no bairro centro, não estou dizendo área central, bairro centro. Então isso acontece com frequência, né? Então mesmo antes de iniciar essa operação, no dia 16 teve uma prisão, no dia 17, dia 15, 16, 17 tiveram prisões. Então isso é bom deixar bem claro que a atuação da Polícia Militar no local é muito intensa com relação à questão de tráfico de drogas. Mas a gente percebe que na verdade essa questão do tráfico, simplesmente a ação em combate ao tráfico, ela, embora gere resultados, embora ela segure e contenha, a gente percebe um aumento do consumo de entorpecentes. Isso ao longo dos anos. Esse trabalho foi realizado, então, de buscar reduzir esse consumo e essa facilidade desse consumo em área central. Esse consumo na área central, ele, até mesmo pelas pessoas que costumam permanecer na área central, pessoas em vulnerabilidade, moradores de rua, eles são um mercado fácil, um mercado de trabalho, um meio fácil de se proliferar, então aí, até mesmo o envolvimento com facções criminosas, envolvimento com traficantes e tudo mais. Então não há um indício de grande força nesse sentido, de organizações criminosas na área central, mas na verdade tem sim pessoas que são utilizadas, usuários, e acabam traficando, e o tráfico existe. Então, esse pequeno tráfico, esse consumo contínuo, gera também crimes adjacentes, né? Então, a gente vai verificar e vai perceber, por exemplo, furto na área central, muitas vezes pequenos furtos, mas que geram grandes prejuízos, furto de fiação elétrica. Eu acho que tem sido um dos grandes problemas da região central aqui, as grandes reclamações, principalmente dos comerciantes aqui, né, Tenente Coronel? Claro, e com certeza, e está correto, dano, depredação, e o que é importante mencionar também, que é um trabalho da Polícia Militar de preservar até mesmo a questão de economia do município. Então nós temos uma área central que é super importante, né? Então pessoas que investem lá no seu trabalho, no seu comércio, e acaba correndo um risco de ter um prejuízo desse lucro, dessa movimentação econômica, justamente porque pode se sentir seguros dentro do seu ambiente. Então nós temos, quando a gente avalia a área central, a gente não avalia a área central como uma área de risco grande no questão à vida. Então a Polícia Militar, ela sempre faz um trabalho através de manchas criminais, então ela busca verificar onde que o crime está mudando, qual o crime que está mudando, qual área que está tendo maior atenção, e isso, o reposicionamento de efetivo acaba acontecendo por algumas operações. Já na área central, embora tenha poucos crimes contra a vida, como por exemplo roubo à mão armada, homicídio e tudo mais, são pequenos delitos, mas que geram grandes consequências, grandes prejuízos.
Tenente Coronel Celso, comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, atende a parte central para cima, vamos assim dizer, de Joinville, e para baixo a Zona Sul fica com o 17º Batalhão. Aqui na região central, inclusive nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, a Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura de Joinville, vem fazendo um levantamento sobre as residências, os comércios que estão abandonados. Essas residências, os comércios também vêm servindo para abrigo de moradores em situação de rua e também usuários de drogas. Como que a Polícia Militar vem trabalhando juntamente com a Prefeitura em cima disso, Tenente Coronel? Bom, a Prefeitura é uma grande parceira, não há dúvida disso aí. A gente tem um grande fator aí, algo favorável dentro desse trabalho de ordem pública da Polícia Militar, que é o apoio da Prefeitura. Nós temos esse levantamento, esse acompanhamento, a Polícia Militar faz sempre, não só das pessoas, pessoas que podem estar cometendo crimes, normalmente moradores de rua ou algo nesse sentido, mas também a questão dos próprios ambientes, né, como o senhor mencionou, locais abandonados. Então, esse acompanhamento já se faz e está sendo feito. A gente encaminhou recentemente para a Prefeitura esse levantamento, porque a gente busca, porque se trata de uma ação administrativa, né, buscar junto à Prefeitura e os órgãos legislativos o impedimento que esses imóveis permaneçam nessa condição. A gente tem sim uma possibilidade de um local que se prolifera, não só por uma questão de salubridade, então a gente verifica que o ambiente ele é sujo, prolifera doenças, mas também ele realmente reúne materiais. Ontem nós fizemos uma abordagem num local desses, onde foi encontrado vários materiais ali, possivelmente de origem oriunda do furto, né, de furto. Então esse trabalho ele acaba ocorrendo. Nessas ações que nós tivemos, por exemplo, o tráfico de ontem, do último que aconteceu, a pessoa já foi presa por tráfico 5 vezes, né, pela Polícia Militar esse ano, né? 5 vezes esse ano. Então, assim, é algo que é complexo, né? Algo que é complexo, claro que é um menor de idade, tem as suas particularidades. Nem sempre todas aquilo que foi apresentado como uma questão de tráfico, ele pode ser avaliado e configura-se como um tráfico, por vezes acaba desconfigurando, colocando como usuário. A gente compreende isso por uma questão legal, é bem natural, mas ao mesmo tempo a gente mostra que a Polícia Militar vem prendendo muita gente, né? Então, ano passado, só o 8º Batalhão, a área de Joinville, foram mais de 3.000 pessoas conduzidas pela delegacia. Então, a produtividade ela é muito alta, mas claro que existem outras ferramentas que trabalham conjuntas, seja ela na esfera na legislação, né, seja ela na questão administrativa, né? Ou seja, a Polícia Militar faz o trabalho dela. Se a Justiça resolve soltar depois, né, a Polícia Militar não tem nada a ver com isso, né, Fernando? Fernando Gonçalves. Muito bem, muito bom dia, comandante. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Para quem anda bastante, principalmente aqui pela área central da cidade, já percebeu aqueles totens da Polícia Militar com aquelas câmeras, né? Por exemplo, ali na subida do Mirante, na rua 15 de novembro. E aí a minha pergunta justamente é direcionada a isso, comandante. Há um projeto ou a ideia de uma ampliação de mais câmeras de segurança como aquelas, por exemplo, ou não? Na verdade, esse tema de câmeras é algo bem amplo, né? A gente poderia conversar aqui durante muito tempo para falar sobre câmeras. Nós temos as câmeras que estão instaladas na cidade, as câmeras que as pessoas estão acostumadas a lidar com essas câmeras e visualizar, inclusive elas são provenientes de alguns flagrantes que nós fazemos na área central, eles acabam sendo corroborados por essas imagens. Essas câmeras são do Estado, elas apresentam, o Estado vai lá e faz a aquisição. Esses totens que são vistos, eles são totens de uma parceria, de uma iniciativa do governo do estado, onde na verdade existe uma parceria público-privada, onde na verdade através de um chamamento público se possibilita que algumas empresas possam fornecer imagens para a Polícia Militar. Algumas dessas empresas então fornecem, criam essas estruturas e acaba que essas imagens acabam sendo utilizadas, não só imagens em tempo real, mas elas podem ser gravadas, utilizadas posteriormente até mesmo na instrução de alguma ação, uma questão judicial, como também elas podem ser utilizadas algumas ferramentas, né, como leituras, né, que podem identificar pessoas, identificar veículos. Isso facilita bastante. Elas, volto a dizer, as câmeras elas não são ferramentas que são infalíveis. Bem pelo contrário, na verdade as câmeras elas ajudam a comprovar aquilo que mencionou do judiciário soltar. Na verdade muitas vezes não é culpa de um poder judiciário, não é culpa do Ministério Público, não é culpa de uma polícia civil, de uma polícia militar. Na verdade nós temos uma estrutura de leis dentro do nosso país que acabam possibilitando, e o regramento deve ser obedecido.
Com relação às câmeras, nós percebemos bem claro que as câmeras elas têm um papel muito importante, mas o papel da comunidade é muito importante também. E aí eu gosto de destacar, porque por vezes até algumas autoridades gostam de destacar, não, tem que registrar ocorrência, registrar ocorrência, registrar ocorrência. Isso sim é importante, porque facilita a nossa percepção de mancha criminal, mas ao mesmo tempo também às vezes é a questão de fazer uma audiência pública para reclamar de um problema. Isso é importante, mas normalmente o que traz mais importância para nós são as denúncias. Essas denúncias, elas são fatores determinantes. Se eu pego uma pessoa que cometeu o tráfico, mesmo que eu tenha uma imagem curta, pequena, daquele tráfico, por vezes ele não fica preso, porque na verdade não há uma comprovação, além daquelas imagens ou além daquela ação policial. Se eu tenho, além desses fatos, eu tenho a percepção da comunidade local que reclama e denuncia que ali está tendo tráfico de drogas, que aquele cidadão lá de altura tal, de estatura tal e tudo mais, ele está vendendo naquela localidade, e além disso a polícia militar atua, eu tenho um fator comprobatório ainda maior e que vai facilitar a manutenção desse cidadão aí, desse marginal, vamos dizer assim, preso dentro do local. Então é importante a participação. Isso serve para tráfico, isso serve para receptação. É inadmissível, por exemplo, que tenham tantos furtos de fiação elétrica e que nós tenhamos tão poucas denúncias de receptação. Com certeza alguém levando um carrinho de mão, uma picape ou um carrinho ou uma sacola, uma mochila cheia de fio está entrando em alguma casa. E algumas pessoas acham que o problema não é seu, mas o problema é de todos nós, né? Às vezes você se sente meio retraído também, né? E é importante que a denúncia ela pode ocorrer e ela é anônima. Então nós não vamos utilizar a denúncia com o nome daquela pessoa que está denunciando. Diferente de denunciar um crime específico contra ela mesma, mas quando é um crime geral, é importante que isso seja feito, porque vai desenvolver um trabalho de acompanhamento da Polícia Militar, uma diligência da Polícia Militar, uma prisão com uma comprovação. Então mostra que a Polícia Militar esteve naquele local já porque não foi fruto do acaso. Então não se trata de um trabalhador, sim de um criminoso que está no local lá e está se utilizando do anonimato, se utiliza do anonimato justamente para continuar nos seus crimes. 7 horas e 40 minutos, estamos ao vivo pela 91.1 FM e também pelas nossas plataformas digitais. Tenente Coronel Celso, Tenente Coronel do 8º Batalhão, comandante do 8º Batalhão, uma das ferramentas também que pode ser utilizadas também pelo cidadão, né, para poder fazer esse acompanhamento, também as denúncias, é o aplicativo PM Cidadão, PMSC Cidadão. É fácil de baixar, vem sendo utilizado realmente ou ainda falta o cidadão abraçar o aplicativo de uma forma um pouco mais incisiva? Bom, o PMSC Cidadão, né? PMSC, Polícia Militar de Santa Catarina, cidadão, ele pode ser tanto no aplicativo aí Android ou iOS, realmente cada vez mais ele está evoluindo, então ele serve de referência não só para a nossa polícia e para o nosso estado, ele sai das fronteiras do nosso estado, das divisas do nosso estado e atinge outros estados pela qualidade do serviço que é prestado. Então ali no local a pessoa se cadastra, obviamente que tem que haver um cadastro, então isso aí evita uma questão de uma utilização indevida, como por exemplo para utilizar para fazer trotes ou algo nesse sentido. Então há um cadastro e facilita o cidadão de registrar denúncias. O cidadão mesmo, né? Claro, cidadão mesmo. Até mesmo para acionar uma guarnição. Então nós temos tanto uma questão de denúncia, nós temos que ele pode ser feito que fica totalmente anônima. Inclusive essas denúncias acabam caindo na minha mesa, que é despachado e tal, quando é a área do 8º Batalhão. E nós temos também a questão de registro de alguns tipos de ocorrência. E além disso, nós conseguimos, através dessa ferramenta, acessar outras questões, por exemplo, Rede Catarina, né? Eu vi que o senhor mencionou aí há pouco tempo a questão da violência, estupro e tudo mais. É um problema que nós temos que dar atenção e o próprio serviço da Rede Catarina da Polícia Militar permite pelo aplicativo que a pessoa com medida protetiva, a mulher com medida protetiva, possa acionar de forma remota um botão de pânico, onde na verdade então a Polícia Militar já dá prioridade para essa ação e desloca até a residência com um georreferenciamento. Tem dado resultado, já houveram várias prisões nesse sentido, evitamos possivelmente aí uma lesão grave ou até mesmo um feminicídio em cima desse trabalho, né? Além das rondas que são feitas. Então o PM Cidadão ele tem várias particularidades. Outra seria a questão da rede de vizinhos, o senhor deve conhecer, as pessoas conhecem, uma ferramenta fenomenal onde a gente busca fazer aquilo que eu mencionei no início ali, né? Não basta contar somente com o Estado. Nós nunca teremos os olhos do cidadão, por mais que nós tenhamos câmeras, os olhos do cidadão ele é o mais importante, a percepção do cidadão é mais importante.
Isso motivou, se viu através das próprias reuniões que tiveram dentro do bairro Central, que buscaram a ajuda. Nós reunimos dentro do 8º, reuni algumas vezes com CDL, bem atuante, comerciantes locais, que vieram informar para nós. Imagina se, por exemplo, todos utilizassem essa questão do rede de vizinhos, né, as informações que migrariam para aquele local. Rede de vizinho não é atendimento de ocorrência, e simplesmente um possa cuidar do outro, e nós, como polícia militar, possamos intervir quando é o caso de polícia militar. Quando é o caso... É aquele vizinho fofoqueiro, na verdade, que tem uma utilidade de ser fofoqueiro, né? Porque às vezes a gente tem aquele vizinho fofoqueiro que não tem utilidade nenhuma. E esse ele tem utilidade. A rede de vizinhos realmente é um cuidando do outro. Então, Coronel Celso, para a gente encerrar aqui, uma pergunta eu já fiz para o senhor, mas eu gostaria que o senhor também respondesse para a nossa comunidade. A gente tem percebido que esse ano, desde o final do ano passado, a gente não tem mais visto a Rocan nas ruas, que é as rondas ostensivas com apoio e uso de motocicletas, né? Por que a Rocan não está mais nas ruas aqui na maior cidade do estado? O que está acontecendo? Na verdade, assim, não é uma questão de não estar nas ruas. Na verdade, a gente acaba otimizando a questão do patrulhamento. Então, quando nós temos uma determinada necessidade de policiamento, a gente vai ampliando. Se nós estivéssemos, por exemplo, num tempo de grande quebra da ordem pública, nós estaríamos investindo, por exemplo, em outras modalidades de policiamento, como um pelotão de choque, um reforço de um patrulhamento tático, uma cavalaria, canil, né? A Rocan sempre teve uma participação muito importante, ela é referência, né, dentro da companhia de patrulhamento tático, referência para essa ação. Nós temos, na verdade, algumas particularidades que ela é a formação desses policiais militares. Quem acha que, na verdade, a atividade de Rocan é simplesmente pega alguém que sabe andar de moto e coloca para exercer essa atividade, não é verdade. Todo um treinamento. É, todo um treinamento. E esse treinamento, na verdade, ele é um treinamento que une, na verdade, uma atividade que é extremamente perigosa, que é andar de moto na área central, ou dentro de uma cidade, né, andar em alta velocidade, porque a Rocan anda em alta velocidade, e ainda ser atividade policial militar. Então, uma atividade de extremo risco. Então, a gente acaba sempre aprimorando. E um dos motivos aí foi a questão de requalificação das motocicletas que nós tínhamos. Então, nós já fizemos a aquisição de novas motocicletas. Então, já estão chegando novas motocicletas, né, BMW para nós, né, numa capacidade de 850 cilindradas. Isso permite maior segurança para o policial, para o operador. E nós buscamos, esses policiais que estavam na Rocan, eles eram também habilitados ao patrulhamento tático. Então, devido a essa necessidade que nós precisávamos naquela hora no patrulhamento tático, voltamos para o patrulhamento tático, que traz uma produtividade, assim como a rádio patrulha, uma produtividade muito alta. Então a gente destinou essa atividade. Mas isso não é uma questão de extinção, bem pelo contrário, porque na verdade elas ainda continuam a manutenção. Então aqueles que trabalham na Rocan continuam exercendo atividades, mas é dentro do município inteiro, por vezes acaba não sendo visualizado. Mas a gente espera até mesmo uma das grandes vantagens aí sempre de reposição de efetivo. O que está para acontecer agora em Joinville. Então nós estamos até o final do mês recebendo efetivo em Joinville. Então, tem mais ou menos o número já de quantos policiais novos virão para Joinville? 40 policiais militares, né, que virão não só para o 8º Batalhão, mas para a cidade de Joinville. Para os dois batalhões? Para os dois batalhões. E acaba então dando um reforço para essa atividade, né, acaba facilitando dando um respiro em algumas questões. É natural que a gente gostaria de ter 5 vezes o número de policiais que nós temos, mas o que nós percebemos é que o nosso estado, embora a gente tenha um efetivo, alguns estados têm um efetivo muito maior, nossa produtividade é muito maior. A qualidade do nosso policial militar, ela é muito boa. E isso aí é nítido, né? Mesmo praticamente todos, né? Pelos ingressos agora são todos com formação de superior. Quando se busca a ficha dos policiais, praticamente todos com especialização. Então, o nível técnico a qualidade do nosso policial gera o que o senhor mencionou, que são a redução constante de índices, né? Homicídio, estamos caindo há anos em homicídio e esse ano, novamente, a gente está em 30% a menos de homicídio do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Então, a redução ela é sempre constante, né? Gente, Coronel, nós temos umas perguntas aqui, mas o nosso horário já está avançado, né? Por exemplo, teve um ouvinte que perguntou aqui a questão dos pichadores, mas eu acho que isso entra na nossa acessividade, né? Que vem realmente sendo combatido. Também tem uma pergunta aqui sobre o que é feito, né? Aquilo que nós conversávamos aqui antes da entrevista, nós conversávamos antes do ar, como evitar, né, que a ação aqui na região central, né, tire os criminosos daqui ou os moradores de rua e joguem para os bairros e fica naquele ping-pong. Mas isso a gente
está trazendo o Tenente Coronel para uma próxima conversa, porque o nosso horário já está avançado aqui também, né? Ou a gente onde nós vamos conversando e no decorrer dos jornais da manhã a gente vai respondendo essas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tenente Coronel, um bom dia, um bom final de semana para o senhor e parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. Agradeço a oportunidade a todos, né? Agradeço a oportunidade de conversar com a comunidade. Já digo a esse cidadão que fez essa pergunta, a Polícia Militar prende, infelizmente o criminoso depois de preso, ele não vira padeiro, não vira mecânico, ele acaba continuando sendo bandido se ele não for ressocializado. Então, na verdade, a meu entendimento é de que o bandido preso ele tem sim uma redução de índice. Isso é uma particularidade de entendimento que eu percebo pelos índices estatísticos. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com os senhores. Nós que agradecemos, né, os esclarecimentos aqui, esse bate-papo para falar um pouquinho sobre a Polícia Militar, principalmente o 8º Batalhão de Polícia Militar, que atende a região central e a região norte também, e boa parte da região leste também e oeste de Santa Catarina, aqui de Joinville, né, Tenente Coronel?